Fala pessoal, eu vi ali que a gente teve um probleminha de áudio ali a partir do artigo 17, a partir do parágrafo 3º da Lei de Improbidade Administrativa. Então, para a gente poder ter o conteúdo completinho para você, a ideia é realmente que você tenha uma excelente preparação. Em razão disso, eu vou fazer esse vídeo aqui complementar a outra aula para a gente poder complementar o probleminha de áudio que a gente teve lá então, tá bom? Então vamos começar aqui a partir do artigo 17, parágrafo 3º, e o restante do vídeo você pode, né, as primeiras partes lá do vídeo você pode assistir e eu vou deixar o card aqui em cima para você poder acessar lá e você poder acompanhar o iniciozinho dessa aula, tá? Antes também já me ajuda aí, né, dê aquela moralzinha e se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha e também compartilhe com seus amigos, deixa algum comentário aí, tá bom? Como eu não consegui salvar aquele áudio, como eu não consegui salvar o áudio, eu vou ter que fazer aqui a aula de novo, tá bom? Então, artigo 17, parágrafo 3º, no caso de ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber aqui a Lei 4.717, a gente não tem necessidade de se preocupar com isso daqui, não tem cobrança na sua prova. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei sob pena de nulidade. Aqui é importante, cai em questões, falando que o Ministério Público, se ele não for parte, então se ele não for o autor da ação, é possível que ele não seja o autor da ação, já que a gente já viu que é possível que a Procuradoria ali do órgão que foi prejudicado entre com a ação. Em razão disso, o Ministério Público pode ser que não seja parte. No entanto, se ele não for parte, ele vai ter que atuar obrigatoriamente como fiscal da lei. Então, como custos iuris, aqui, o fiscal do ordenamento jurídico ele vai verificar aqui se todas as normas estão sendo seguidas, se está tudo corretinho. O Ministério Público possui esse papel relevantíssimo aqui na questão da improbidade administrativa. E tudo isso é sob pena de nulidade. Se ele não participar aqui do processo, vai ser nulo o processo. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Aqui a ideia é que se possui, então, um tipo de conexão aqui com relação à mesma ação, então possui a mesma causa de pedir ou então o mesmo pedido, objeto é a mesma coisa que pedido, então causa de pedir ou pedido idêntico, vai para a mesma jurisdição, vai para o mesmo juízo. Então, a propositura da ação ela previne a jurisdição do juízo, então tudo que vier vai ser atraído aqui por esse juízo que pegou aquele primeiro caso lá. Isso daqui é para evitar que haja decisões contraditórias, decisões que não reflitam ali aquele princípio de justiça, de imparcialidade, de igualdade. Parágrafo 6º. A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas no CPC. Aqui tranquilo, né? A ação precisa vir com os documentos ali, com as justificações, com as provas que possui, e se não conseguir ele produzir provas, não conseguir trazer os documentos, vai ter que demonstrar ali por que não trouxe, o que tornou ali impossível que fosse trazido isso. Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito que poderá ser instruída com documentos e justificações dentro do prazo de 15 dias. Esse prazo aqui também é relevante, muito importante, ele cai na prova. E essa notificação aqui, vamos tomar cuidado, porque você deve estar se perguntando, olha, mas está iniciando um processo judicial. O correto não seria aqui uma citação? Eu vou te dizer aqui que não, porque na realidade essa daqui é uma notificação para uma defesa prévia. Essa defesa aqui, então, ela ocorre antes mesmo do processo em si ser recebido. Tá? Antes do recebimento do processo, o juiz ele garante, ele permite que o servidor público ele se defenda previamente para que o juiz pode ser que ele nem receba aquela petição. E o prazo aqui para ele exercer essa manifestação, que deve ser feita por escrito, é um prazo de 15 dias. Então, muito importante essa possibilidade aqui de defesa prévia na improbidade administrativa.
Recebida a manifestação, o juiz aí ele decide em 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará. Então, possibilidade de rejeição aqui eliminada, a ação já, ele já rejeita de pronto a ação antes mesmo de inaugurar o processo. Rejeita a ação se convencido da inexistência do ato de improbidade ou então improcedência da ação, ele já percebe ali de pronto que a ação é improcedente ou percebe que aquela via é inadequada. Ele pode perceber, por exemplo, que o correto seria entrar com uma ação popular, pode ser, né, ou alguma outra situação diferente, né? Então, que ele entende que é inadequada aquela via que foi utilizada pelo autor. Recebida a petição inicial, será o réu citado, aí sim, para apresentar contestação. Nós temos aqui, então, com relação à petição inicial, ela vai chegar lá no juiz. O juiz ele tem duas possibilidades, ele rejeita, né? E antes aqui, vamos lembrar que existe essa possibilidade da defesa prévia, né? Defesa prévia. Antes aqui, até mesmo do juiz rejeitar. E também a defesa prévia aqui, pode ser que o juiz receba ainda assim, ele pode receber a petição. Tá? Então aqui rejeição termina o processo. Com relação aqui, quando ele recebe, ele determina a citação, aí sim, podemos dizer que a relação processual ela vai estar constituída aqui com realmente, efetivamente, a presença do réu, para poder apresentar a defesa dele, que é feita por meio da contestação. Da decisão que receber a petição inicial, cabe agravo de instrumento. Tá? Cuidado aqui. Ele falou que com relação a essa decisão aqui, cabe um agravo de instrumento. Aqui ele não falou nada com relação a essa decisão que rejeita. Então a gente poderia até dizer aqui qual seria o recurso, no entanto, não cabe aqui para a gente ficar tendo esse tipo de informação além do que vai ser cobrado na sua prova. Havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juízo a interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Percebam aqui que também foi o pacote anticrime que trouxe. O pacote anticrime, que é o mesmo que trouxe aquela possibilidade de acordo de não persecução cível. Você vai se lembrar lá na aula anterior quando eu disse que aqui há um estímulo à autocomposição, as partes resolverem a situação ali por meio de um acordo. Então o órgão que foi prejudicado pode chegar e falar, por exemplo, olha, você causou um dano ali, mas foi um dano culposo, não teve ali uma gravidade muito grande, né? Então, se você ressarcir o dano ali, a gente já finaliza esse processo e não tem problema nenhum para você, também não tem nenhum problema para a administração pública. Se resolve aqui de forma consensual. Aqui, então, em razão disso, fica interrompido, o prazo ele para de correr durante esse período e para poder resolver aqui por meio dessa autocomposição, que pode ser inclusive formalizada ali por meio desse acordo que foi previsto, o acordo de não persecução cível. O importante aqui só é que não pode demorar mais do que 90 dias para se resolver essa situação, porque senão o prazo ele vai voltar a correr para a contestação. Já que é interesse público aqui que a situação seja resolvida, ela não pode ficar eternamente com o prazo interrompido. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Aqui, se em qualquer momento o juiz entendeu que é inadequada a ação de improbidade, ele pode extinguir sem resolver o mérito. Aqui, tranquilo. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições realizadas nos processos regidos por essa lei o disposto no CPP. Aqui, interessante com relação então ao depoimento e inquirição, o que se utiliza são as regras do CPP. É interessante porque aqui com relação à lei de improbidade, muita gente às vezes acaba confundindo, achando que improbidade administrativa seria um ato criminal, um ato relacionado ali à justiça criminal e não à cível. E por que isso, né? Porque de fato a improbidade ela é muito grave, além de ser um ato muito grave, ela possui penalidades graves também, que se aproximam aí sim de uma restrição de direitos que a gente vê no direito penal, no Código de Processo Penal também. Em razão disso aqui, que nós temos um regime quase que híbrido, ele possui ali algumas regras de CPC e algumas regras de
CPP. Aqui, com relação a depoimentos e inquirições, aqui na fase de instrução, a gente vê que ele se utiliza das regras do processo penal. Cuidado também para não confundir. Para os efeitos deste artigo, também se considera a pessoa jurídica interessada ou ente tributante que figurar no polo ativo da obrigação tributária de que tratam o parágrafo. Aqui a gente também não vai, né, se alongar em uma situação que não vai ser cobrada na sua prova. Artigo 17A foi vetado, também todos ali os parágrafos, tá? Então ele está vetado. Artigo 18, a sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Aqui muito tranquilo, vamos ler com calma. Ele fala, então, que é uma sentença que julgou procedente. Então a gente tem lá o juiz, ele decidiu, na decisão dele, ele disse que o pedido é procedente. Ele entendeu que é procedente porque cabe aqui a reparação do dano. Então, quando a gente vê lesão ao erário, a gente necessariamente vai ter que ver uma reparação ao dano, um ressarcimento, correto? E com relação a enriquecimento ilícito, a gente vê a possibilidade de perda dos bens que foram adquiridos ali ilicitamente. Se ele adquiriu bens ilicitamente, utilizando-se do patrimônio público, ele se beneficiou do patrimônio público para melhorar a situação dele, pode haver aqui então uma perda de bens que foram havidos ilicitamente. Então, com relação à reparação de danos, mais relacionada à lesão ao erário, e perda dos bens ilícitos, a gente vê mais relacionada ao enriquecimento ilícito, ele determina o pagamento para a reparação do dano ou a reversão dos bens. Então, aqueles bens que estão com a pessoa voltam para a administração, principalmente aqui com relação aos bens havidos ilícitos, conforme o caso em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Esse daqui é importante porque existe, por exemplo, a possibilidade do Ministério Público ajuizar a ação e o juiz ele julga procedente. O juiz julga procedente e ele determina, por exemplo, aqui a reversão dos bens. Só que quem foi prejudicado não é o Ministério Público. O Ministério Público está atuando aqui como substituto processual. Em razão disso é que essa reversão dos bens ela vai para a pessoa jurídica que foi prejudicada. Então, por exemplo, a União, o Estado, o Distrito Federal, municípios, a pessoa que foi prejudicada é que vai receber esses bens de volta, ou então vai receber ali o ressarcimento com relação aos danos que obteve, tá? Porque o Ministério Público aqui ele atua processualmente para garantir esse direito aqui para a pessoa jurídica que foi prejudicada. Disposições penais. Aqui, embora seja uma lei civil, ela possui aqui uma disposição criminal, né? Ela traz uma hipótese aqui de crime. Vamos ver aqui o artigo 19, traz que é crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário quando o autor da denúncia o sabe inocente. É aquela pessoa que vai lá, né, diante da autoridade administrativa e fala que uma outra pessoa cometeu um ato administrativo, sendo que ela sabe que aquela pessoa não cometeu aquele ato. Tá? Seria aqui uma calúnia, né? Ela está caluniando. É um crime de representação, então é relacionada aqui à denunciação caluniosa, né? Mas aqui é uma lei específica com relação à improbidade administrativa. Então, uma representação que é caluniosa. Detenção de 6 a 10 meses e multa. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito ainda à indenização. Aqui a gente já sabe que todo ato criminal ele possui também uma repercussão cível, uma repercussão de uma necessidade então de indenização com relação aos danos materiais, danos morais. E é isso que ele fala aqui, porque o denunciado pode ter sido prejudicado ali por conta daquela representação. Por conta disso que precisa ser pagos aqui então os danos materiais, danos morais e os danos à imagem. Aqui o artigo 20, muito importante também, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Muito relevante, então, com relação a essas duas penalidades,
suspensão dos direitos políticos e perda da função pública só ocorrem com o trânsito em julgado. Ainda que o juiz ele tenha sentenciado ali, ele falou, olha, tem a perda da função pública. Então, vemos lá na sentença, perda da função. Ele vai perder automaticamente essa função pública? Se ele, por exemplo, entrou aqui com um recurso, não vai perder aqui automaticamente, porque ele diz que é necessário o trânsito em julgado. Então precisa aqui aguardar todo o trâmite legal para que ele possa perder a função pública ou não perder a função pública. Isso daqui é por conta da gravidade realmente, como a perda da função pública é extremamente grave, assim como a suspensão dos direitos políticos também é extremamente grave, são duas aí penalidades muito graves, é necessário que haja o trânsito em julgado antes aqui de poder efetivar a punição em si. Então não esqueça essas duas aqui. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Ainda que ele não perca aquela função pública, aqui diz que é possível que ele seja afastado de forma que cautelar, já que, em razão dele estar no exercício, pode ser que ele prejudique, por exemplo, a instrução processual, pode ser que ele esteja ali convivendo diariamente com as testemunhas, coaja as testemunhas, converse com as testemunhas para elas darem um testemunho a favor dele. Por isso que existe essa possibilidade aqui de afastamento. A gente já viu, né, quando a gente estava estudando o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, a gente já viu essa possibilidade de afastamento preventivo aqui, da mesma forma que na Lei de Improbidade Administrativa ela traz a mesma ideia aqui. E, né, uma situação importante aqui é sem prejuízo da remuneração, já que não é a pena ainda em si, é simplesmente aqui uma medida cautelar. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe. Primeiro, não depende, para poder aplicar a sanção, não depende da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Tudo bem, com relação ao ressarcimento, a gente já viu, a pessoa ela vai ser condenada ao ressarcimento se efetivamente teve dano. Se não teve dano, não tem que ser ressarcido. Aqui, tranquilo, tá? Então, não erre isso na prova, salvo a pena de ressarcimento. De fato, ela depende do dano. Tudo bem? Aqui, tranquilo. Agora, com relação à efetiva ocorrência do dano, de fato, aqui não depende do dano, já que a gente tem, inclusive, por exemplo, os atos, né, as infrações ali relacionadas a princípios da administração pública. Então, você que fere, por exemplo, né, o servidor público que fere ali as regras do concurso público, ele não está lesando, ele não está trazendo ali um dano ao patrimônio público, tá? No entanto, ele está sim cometendo aqui um ato de improbidade administrativa. Então, percebem que não foi necessário que houvesse um dano ao patrimônio público para que houvesse a aplicação da sanção de improbidade administrativa. E 2, da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas. Então não cabe aqui a alegação de, olha, eu prestei as contas e minhas contas foram aprovadas, eu não posso ser punido por isso. Aqui não existe essa possibilidade de alegar isso, já que não cria aqui ali a aprovação de contas, ela não cria ali um escudo para a pessoa, né? Se ela cometeu alguma improbidade, ela precisa responder pela improbidade, ainda que tenha passado batido, por exemplo, uma análise de contas, ou então que ficou omisso alguma situação na prestação de contas e por conta disso que acabou passando batido. Então a aprovação ou rejeição, ela não faz diferença nenhuma aqui para a questão da improbidade administrativa. Para apurar qualquer ilícito previsto nessa lei, o Ministério Público, de ofício a requerimento, então pode ser feito a ofício, de ofício pode ser feito de requerimento da autoridade administrativa ou também mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo. Com relação ao artigo 14, é aquele que diz que a representação, né, que é feita por qualquer pessoa, ela pode chegar e já pode ser, por exemplo, rejeitada lá pela autoridade administrativa,
No entanto, isso não impede que a representação seja feita diretamente ao Ministério Público. Então, aqui tanto de ofício, né, o próprio Ministério Público já pega e faz isso sem nenhum tipo de requerimento, ou então um requerimento que é feito pela autoridade administrativa, ou representação de qualquer pessoa do povo. Então aqui uma situação bem ampla, né, que ele pede aqui para haver a instauração de um inquérito policial ou de um procedimento administrativo, tanto aqui no âmbito da administração pública, né, quanto também aqui no âmbito, por exemplo, do próprio Ministério Público. É possível que ele inicie ali um procedimento administrativo para averiguar se houve algum tipo de ato ali de improbidade administrativa. Então percebam que a atuação do Ministério Público ela acaba sendo bem ampla. Ele pode atuar, inclusive, aqui de ofício também. E da prescrição, que é o último capítulo aqui, que nós vamos tratar, né? Então, antes aqui de passar ao último capítulo, vou te pedir de novo, se você está gostando da nossa aula, aí se inscreve, tá, no nosso canal. Eu sei que isso daí não vai custar nada para você, então basta que você clique aí no botão de se inscrever e também já deixa o seu joinha, tá, no nosso vídeo. A gente vai completar aqui o artigo 23 para a gente poder finalizar o nosso estudo aqui de Direito Administrativo pela segunda vez, né? Porque eu já tinha dado essa aula anteriormente, mas ficou sem áudio, tá? Então vamos lá, artigo 23, vamos tratar sobre a prescrição aqui na Lei de Improbidade Administrativa, também uma matéria tranquila, é só você não confundir as situações aqui, é mais para você decorar realmente. As ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas. Prescrição, você sabe o que é a possibilidade ali do Estado punir as pessoas em razão daqueles atos que elas cometeram. Então nós temos aqui um ato, né, que foi um ato de improbidade, um ato ímprobo. Ele foi cometido, esse ato ímprobo. Não faz sentido que esse ato ímprobo possa ser sancionado ad eternum. Ele não vai ser sancionado eternamente. Então, vamos dizer lá, olha, daqui a 30 anos, né, você vai lá e pune aquela pessoa que cometeu aquele ato ímprobo. Isso daqui, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, não faz sentido. Acaba criando ali uma situação injusta. Por isso existe aqui a previsão da prescrição. Depois de um prazo, você, né, o Estado, ele não pode mais punir aqueles atos. Então, com relação aqui à improbidade administrativa, nós temos aqui o prazo de 5 anos para quando estiver em exercício, então após o término do exercício, de quem estiver em um mandato, um cargo em comissão ou função de confiança. Aqui nós sabemos que cargo em comissão, função de confiança, nós temos a situação de direção, de chefia, de assessoramento, são cargos de cúpula. Esses cargos de cúpula e o próprio mandato também é um cargo de cúpula, nós vemos que eles possuem uma influência muito forte, um poder político muito forte. Por isso que o prazo prescricional ele só começa a contar a partir do término do exercício desses cargos. Tá bom? Então, a partir do término do exercício com relação a essas funções aqui públicas. 2. Dentro do prazo prescricional previsto aí, né, aqui, com relação ao cargo efetivo, né, o cargo efetivo comum, ou emprego também comum, a regra é que o prazo prescricional é o mesmo previsto na lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público. Com relação a cargos e empregos, a mesma regra da demissão a bem do serviço público. O prazo prescricional que estiver previsto lá nessa lei, né, que trata da demissão a bem do serviço público, é a mesma que vai ser aplicada para a improbidade administrativa. E para as entidades que recebem algum tipo de subvenção, recebem algum tipo de benefício do Estado, para elas o prazo é de até 5 anos da data da apresentação da prestação de contas final. Tá? Então, se você recebe um bem público, recebe um patrimônio público, você precisa prestar contas daquele patrimônio que você está recebendo, daqueles benefícios que você recebe. Então, você apresentou contas, a partir desse momento é que começa a contar 5 anos. Então, a gente finaliza por aqui
muitíssimo obrigado por assistir até agora a nossa aula, eu te agradeço muito aí. A gente completa aqui então o nosso ciclo de Direito Administrativo para a prova de escrevente do TJ São Paulo. Eu espero que a gente possa se encontrar ainda aí em outros cursos, né? Você acompanhe comigo outros cursos. Caso você não passe nessa prova de escrevente, me encontre aí para a gente assistir outras aulas. Ou caso você passe também e queira prestar aí outros concursos, o nosso curso aqui fica sempre disponível para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.